Olá, nação brasileira, em especial a todos os taxistas do Brasil e do mundo. Pessoal, hoje, 10 de março de 2020, eu quero mostrar para todos vocês, tá? Que acompanham a nossa luta aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, a capital da covardia contra o serviço de táxi, tá? Ainda se encontra aqui no pátio da prefeitura diversos veículos, tá? Pasme, pessoal, esses veículos estão aqui apreendidos de forma imoral, ilegal e arbitrária. Por que eu digo isso com bastante propriedade? É simplesmente porque houve, num passado nem tão distante assim, uma decisão judicial oriunda da segunda vara da Fazenda Pública Municipal, através do seu titular, Dr. Rodrigo, o magistrado, né? Uma decisão um tanto quanto equivocada, e eu mostrei e provei para ele que estava equivocado. Só que, como ela estava transitada e julgada, por quê? Porque a Procuradoria do município fez uma defesa medíocre, tá? Ou seja, uma defesa conforme a Procuradoria do município fez naqueles autos que questionava a legalidade da frota até então, seria o mesmo que a gente colocasse aí um pedófilo para poder representar o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Ou seja, foi uma defesa medíocre e que ela, direto ou indiretamente, comprometeu toda a frota. Até aí tudo bem, tá? Até aí tudo bem. O que não é nada razoável é a gente depois ser vítima de uma defesa técnica medíocre e uma decisão judicial um tanto quanto equivocada, já que o serviço de táxi ele nunca constituiu atividade própria da administração e sim sequer poderia ser chamado de permissão ou concessão, mas sim meras licenças ou autorizações, tá? Sendo certo que é inexigível licitar. É inexigível licitar. Assim entende esse advogado e assim entende a Suprema Corte Brasileira por unanimidade. Bom, nem isso tem servido como uma espécie de recuo por parte do município. Na verdade, hoje é uma decisão que nós dependemos do chefe do Poder Executivo, porque ela é muito mais política do que jurídica. Jurídica nós já sabemos, tá? Que se a Suprema Corte já entendeu que o táxi não constitui atividade própria da administração, não seria apenas o município de Juiz de Fora, de forma covarde, arbitrária, imoral e ilegal, que vai manter esses veículos aqui apodrecendo no pátio da prefeitura. São veículos que entraram aqui todos em condições de circulação, tanto é verdade que estava circulando. Passavam pelas vistorias periódicas anuais, tá? E aí está. Esse aqui é um escândalo que não existe nenhuma cidade no mundo que fez tamanha covardia contra apenas uma categoria. Tá certo? Então, como decisão judicial, como eu já havia dito, ela tem que ser cumprida, salvo questionada através de uma ação rescisória, enfim, né? Os operadores de direito sabem muito melhor que eu, tanto quanto eu, em relação a isso, tá? Mas a administração municipal, tá, viu nessa categoria uma espécie de galinha dos ovos de ouro. E era, tá?
E era. Tanto é verdade que lançou o edital 007 de 2014 para arrecadar R$20 mil em cima de uma categoria que está sangrando. Todos endividados, praticamente. Tá? Então, essa covardia, todos os poderes em nossa região já tem ciência. Porém, todos fazem cara de paisagem e fingem que não sabem. Eu não estou vendo. O problema é tão grave que eu não estou vendo. Então, houve sim uma violação de direito social, com a consequente usurpação das verbas alimentares. Eu, particularmente, eu alimentava 3 famílias através do meu táxi, que foi comprado, foi pago e caro, e com a anuência do município. E não venha com essa narrativa ridícula, dizendo que existia máfia no serviço de táxi. Se existia máfia no serviço de táxi, todos os chefes do Poder Executivo local, inclusive o atual, foram coniventes ou partícipes dessa máfia. Tá certo? O que nós não podemos concordar é com uma apreensão ilegal, imoral e arbitrária. Nós não vivemos num faroeste. O prefeito pode tudo. Como assim? Ele pode muito, como chefe do Poder Executivo. Merecedor de respeito, enquanto ele nos dá respeito. E o atual prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, foi por mim questionado no primeiro dia do jogo do Tupi pela Série C, na presença de testemunha, o Caju, meu amigo, estava ao meu lado. O que eu estou falando aqui, eu já falei para o prefeito Antônio Almas, que eu tanto admirava até então. E ele me prometeu que o que fosse legal, ele ia fazer. Mentiu para mim, mentiu descaradamente. Porque isso aqui que eu estou mostrando para o Brasil e o mundo, isso aqui, muito longe de ser legal e muito menos moral. Aliás, um gestor, ele não tem que pautar as suas ações apenas no que é legal, e sim no que é moral também. Caso contrário, não é um gestor, é um ditador. Os senhores me deram um presente ao exaurir essa covardia em cima do meu veículo, achando que ia me desestimular dessa luta. Mal sabendo que, assim como aconteceu recentemente com o nosso líder da União Libertadora, Gabriel Monteiro, em que retiraram a ferramenta de trabalho dele, que é a arma, os senhores também retirou o meu táxi, porque eu era o único líder que zelava por essa categoria. E não me apoiava ela para troca de favores e privilégios em qualquer gestão que fosse. Porque aqui tem um representante que não tem preço e sim valor. E aquele que não me respeitar, ele tem que ter medo. Porque aqui Vossa Excelência está lidando com alguém destemido. Portanto, nós não podemos ser coniventes ou partícipes com essa falcatrua. Tá chegando aqui até o pessoal da Guarda Municipal, talvez, né? Tá achando que eu estou fazendo alguma coisa demais. Mas, enfim, até mesmo como medida de protesto, tá? Eu quero que vocês compartilhem o máximo. O que nós não podemos agora é deixar uma categoria centenária estar refém nas mãos de ditadores. Essa é a realidade. Ok? Compartilhe o máximo esse vídeo, o máximo. Esse vídeo tem que viralizar, não é só Juiz de Fora, Minas Gerais, não. É o mundo. O mundo. Ok? Violação de direito social é algo que anda na contramão de tudo que é politicamente correto. Ok? Então, meus amigos, todos os poderes já foram provocados em relação a esse escândalo. Todos, sem exceção. Todos. Mas até então, nada foi feito para neutralizar essa covardia que aqui está. Esses veículos aqui apodrecendo,
apodrecendo no pátio da prefeitura. Aliás, quem detém a custódia, seja de pessoas ou bem, tem que zelar. Tem que zelar. Isso aqui é crime contra o patrimônio privado, que foi adquirido. Aqui foi pago 60 mil dólares à época, na década de 90. Se desde 93 até hoje, até 2017, todos estavam legais, por que será que só pelo simples fato de a gente não ter aderido a um edital fraudulento, que é o edital 007/2014, que a administração foi obrigada a licitar a frota, ela optou por aumentar a frota em 105 novos táxis. Se eu já era permissionário, não haveria o que falar em participar de um edital. A Suprema Corte já decidiu favorável à nossa causa. Serviço de táxi não constitui atividade própria da administração. Sequer poderia ser chamado de permissão ou concessão, mas sim meras licenças ou autorizações, sendo certo que é inexigível licitar. É proibido? Não. Mas é inexigível e não pode usar de um pretexto de um edital para aumentar a frota para substituir frota antiga. Isso é proibido. Não bastasse isso, vem essa concorrência desleal e predatória, que o município nada faz para conter a fúria da concorrência em cima de uma categoria centenária que é o serviço de táxi. Não somos contra a concorrência, muito pelo contrário. A concorrência é salutar, é saudável, ela beneficia o usuário. Principalmente eu, que consegui prestar o melhor serviço de táxi nessa região. Talvez seja por isso que essa covardia veio a recair sobre o meu veículo, que estava licenciado no dia 1º de maio de 2017. Ironicamente, Dia do Trabalhador. Meu alvará venceria em junho. Portanto, meus amigos, fica aqui um protesto. Não adianta ir para a rua, fechar a rua. Não adianta ir para a porta da Setra, incomodar quem está trabalhando legitimamente. Até porque hoje nós temos um mecanismo que ele supera inclusive todos os poderes juntos, que são as redes sociais. A rede social que fez um presidente da República e que vai servir para desmascarar todo e qualquer canalha que tenta agir com excesso de poder, principalmente em cima de uma categoria centenária como é o serviço de táxi. Cada hora chega um aqui com cara de paisagem olhando para mim, pensando que eu vou desligar essa live. Colegas taxistas, eu já avisei para todos e vou reiterar: enquanto o Dr. César Grazia, advogado, existir, essa categoria jamais será órfã. Jamais. Temos falsos líderes que sequer tocam nesse assunto que eu estou aqui tocando. Meu veículo está aqui. Tentaram me inibir, fazer o que eu fiz nele aqui agora, mas ele é meu. Ele é meu, faço dele o que eu quiser. Ele não é da administração, a administração fez o que ela quer, está aqui apodrecendo, então tá aí, ó. Primeiro de maio de 2017, uma apreensão ilegal e imoral do meu táxi. Nós desamparamos aqui 4 famílias que sobreviviam dessa atividade. Foi provocado o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o Juizado Especial, a Vara da Fazenda Pública Municipal. Todos, sem exceção, nada fizeram para conter essa fúria. O que sobrou? Sobrou fazer um protesto de forma legítima, legal, moral. E parafraseando aquela música, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. A rua não é minha, não. Mas esse veículo é meu. Eu não mandei pintar. Isso que aqui está. Eu que pintei. Ok?
como protesto. Chega de ir para as ruas, causar congestionamento no trânsito. A Prefeitura de Juiz de Fora, a atual administração, que teve aí o ex-prefeito citado na Operação Lava Jato, utilizou da nossa categoria como uma espécie de palanque eleitoral. Foi exatamente num período eleitoral, às vésperas, né, da sua reeleição, é que surgiu aí a convocação de quem foi contemplado por esse edital. Um edital que eu repito, 007/2014, um edital fraudulento. Um edital que tinha seu objeto aumento da frota em 105 novos táxis e não a substituição da frota. Houve um descumprimento da ordem judicial. Por quê? A ordem judicial não previa licitar a frota, e sim, aliás, não previa aumentar a frota, e sim licitar a frota atual, apesar de inexigível. Ok, pessoal? Então tá aí. A rua não é minha não, mandar ladrilhar. Se eles queriam fazer palanque, o palanque tá aqui, ó. Olha o palanque aí, ó. Olha o meu palanque. Olha o palanque aí, ó. Ó. Esse é meu palanque. Entendeu? Olha aí. É meu. Tá pago. Tá pago. Nunca dependi de troca de favores, não. Sempre trabalhei. Ok? Se era palanque que a atual administração tentou fazer em cima dessa categoria, esse palanque ficou pra mim aqui, ó. Olha que palanque lindo. Olha aqui a minha base, meu alicerce. Eu me tornei advogado no volante do meu táxi. Eu jamais vou abandonar essa categoria. Isso é um compromisso. Isso é questão de honra. Dr. César Grazia, advogado, União dos Taxistas do Brasil. Compartilhe, vamos viralizar essa live. Todos os taxistas do Brasil precisam dar um choque de gestão em todas as administrações e unir essa categoria de uma vez por todas. Um grande abraço, Dr. César Grazia, União dos Taxistas do Brasil. Meu telefone de contato é 32999 11 55 85. Esse é meu WhatsApp. Desculpe aqueles que não mereciam, né, estar passando por esse constrangimento que a categoria vem fazendo, mas a luta continua e vocês podem contar comigo sempre. Um grande abraço a todos.